Muito bem, boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui no nosso Mesa de Debates. Hoje, com muita honra, recebendo um grande amigo, colega aí dos tempos de faculdade, os áureos tempos de PUC São Paulo. Aliás, numa próxima podemos fazer uma entrevista aí só para comentar como era, né? Esses idos de PUC São Paulo no curso de jornalismo, entre outros. Falo aí do Guilherme Zóquio, grande figura, se destacando aí no jornalismo, na comunicação e também na letras, né? Ele que sempre gostou, já desde antes de começar a faculdade de jornalismo e agora realizando um antigo sonho. Mas isso são questões que podemos falar numa próxima vez. Hoje nosso papo aqui vai ser em torno de alimentação e a pandemia. Pandemia, obviamente, por ser o tema que a gente está literalmente vivendo, e alimentação, né, política alimentar, que o Zóquio de uns anos para cá vem se dedicando, pesquisando, escrevendo a respeito. Guilherme Zóquio, passo o bastão aí para você falar um pouco da sua pessoa. Bem, boa tarde, André. Uma honra estar aqui com você. Acho que, né, você já fez as apresentações, né, falando aí de quanto tempo a gente se conhece. Já tem mais de 10 anos, né? Se a gente for Mais de ver, 10 11 anos, anos, 12 anos. 2009. 12 anos. 12 anos. Só que a gente vai falar de temas um pouco bem menos leves, né, do que os que você comentou, de que lembrar dos anos de faculdade, do que comentar de literatura. Falando de um tema só que é fome, assim, só uma coisinha bem mais tranquila, um pouquinho só pior, né? Só um pouquinho pior. Um pouquinho só pior. Coisas aí um pouco mais densas, né? Antes de entrar na questão da alimentação propriamente, falar da pandemia aí de forma genérica e saber a sua opinião, né? Uma pessoa aí que vem observado, não é de hoje as confusões políticas, tanto no mundo e principalmente no Brasil. Que avaliação você faz com relação ao governo federal sobre a pandemia, né? Como ele tem lidado com a pandemia? Sempre que eu penso na pandemia, né, isso é bem, assim, bem com toda a minha sinceridade, cara. Sei lá, penso que o Brasil é um dos piores lugares do mundo para se estar nesse momento, assim. Sei lá, é uma situação que é ao mesmo tempo revoltante e triste, assim, o que a gente está vivendo no Brasil. É triste porque, enfim, os resultados a gente sabe todo dia, né? Vê 5 minutos do noticiário, dá uma passada por uma página de notícias, você entende o que está acontecendo, né? Vê a dimensão da tristeza. Revoltante, cara. Principalmente, acho que a gente fazendo a conversa nessa semana, né? Hoje, sexta-feira, dia 16, que a gente está gravando, Uhum. quando o Supremo Tribunal Federal decidiu que o Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, era suspeito, né? Ele tinha suspeição para julgar os processos do Lula, e não só não tinha, não, era suspeito, como não tinha competência, não era para os processos que corriam contra o Lula. Tem então líder de pesquisas em 2018 para candidato a presidente, recebeu todas aquelas condenações e foi preso e sofreu uma série de ataques que impediram ele de ser candidato em 2018, né? E que eu acho que aí o que eu te falo que é mais revoltante, quando eu olho para a situação da pandemia, eu citei esse caso do Lula, muito possivelmente, claro, não dá para dizer, né? Seria diferente. Mas se a gente tivesse um processo mais equilibrado, um processo eleitoral mais equilibrado, menos enviesado, né, com esses flagrantes de extrapolação, eu não sou um defensor, eu não sou petista nem nada, mas isso é uma coisa que a gente compartilha, né, eu acho que desde o tempo da faculdade, quando a gente vê uma injustiça, a gente fala e aponta ela e não só os desdobramentos dela. Mas que em 2018 a gente não era para ter eleito esse cara que está no governo, assim, não era para eleger esse cara. Ele é despreparado, ele é ele é violento,
ele é menos do que medíocre. Sim, eu podia ficar dando e dando adjetivos, né? Mas 2018 não era para ter esse cara ter sido eleito, assim. Uma pessoa fala, mas ninguém achou que ia ser tão ruim, né? Não sei o quê. Todo mundo sabia no mundo político, ou quem leu no jornal mais ou menos sabia quem era o Bolsonaro, que era um cara que fazia apologia à tortura, que era um cara que estava envolvido em esquemas de colocar a família na política para tirar vantagem sobre isso, um cara que enriqueceu desde que, cujo objetivo de vida, até quando ele foi expulso do exército, era só enriquecer, fosse por meio lícitos ou ilícitos, né? Então, que entrou na política simplesmente por interesses pessoais, enfim, essa figura jamais deveria ter se tornado presidente. Esse é o ponto fundamental, acho, da discussão sobre a pandemia. Esse cara não tem condições nem morais, nem não foge a palavra, mas nem de formação intelectual, nem moral de ocupar o cargo que ocupa. Né? E o resultado está aí, um dia que a gente sabe desses mais de 350 mil mortes, a gente quase batendo, chegando no número aí de 4 mil mortes registradas diariamente por decorrência da pandemia. Por decorrência direta, né? Porque a gente também não sabe quais são as decorrências indiretas. Eu estava participando de uma outra gravação com um amigo agora, e ele veio me falar que o pai dele tá bem, tá vivo, mas o pai dele teve um infarto do coração, conseguiu ser atendido a tempo e tal, não sei o quê. Mas imagina quantas mortes não estão acontecendo por pessoas que não estão conseguindo atendimento hospitalar por causa de outros males. Esses mortos a gente não está contando, né? E vai só descobrir depois quando teve o aumento de mortes que teve, enfim, no fim do próximo desse ano. Agora a gente vai saber logo mais do fim do ano passado, mas só depois que a gente vai saber isso. No caso dos governadores, claro que são aí 27, né, não vou aqui, evidentemente, pedir para falar um por um, mas se quiser fazer um panorama, pelo menos dos, entre aspas, principais, ou pelo menos o nosso, né, o paulista João Dória aqui, como você avalia as ações dele com relação à pandemia? Só fazer um resumo dos 27 governadores. Os estados parece que tendem a ter uma gravidade um pouco melhor, ou maior da pandemia, quanto mais eles estão alinhados com o governo federal, né? Não à toa, o Amazonas foi o primeiro estado a sofrer violentamente com o negacionismo e todos os outros modos de condução da pandemia do governo federal, né? Tipo, não à toa surgiu uma variante no Brasil, né? Uma variante do coronavírus letal ali, né? Provavelmente ali. Então, isso dá para fazer um resumo. Quanto mais alinhados ao governo federal, pior os governadores vão, e acho que quanto menos eles tendem a ter uma situação da pandemia um pouco menos grave, né? Um pouco menos dramática. O Dória, cara, a gente sabe quem é o Dória, né? Um completo neófito na política, um apresentador de talk shows, um lobista, né? Uma figura que se fez totalmente no meio empresarial e midiático, que surgiu ali muito bem patrocinado pelo Geraldo Alckmin, né, para ser prefeito de São Paulo, contou com toda a máquina do PSDB, né, para ser eleito prefeito de São Paulo, no momento em que a conjuntura política favorecia a entrada de um novo, né, de um novato entre aspas, né, mas de uma figura de aparente renovação na política. Só que ele assim, claramente, depois de 2 anos na prefeitura de São Paulo, ele foi para o governo do estado, né? Foi que ele se elegeu governador do estado e, tipo, no primeiro ano como governador do estado já se falava o Dória candidato a presidente. Ele é um cara que, evidentemente, está muito mais preocupado com a carreira política pessoal dele do que, de fato, em ser um estadista e talvez também como ele, em 2018, se elegeu de carona, né? Na candidatura do Bolsonaro, criou, né, a figura do Bolsodória, porque era conveniente. E aí, nesse ano porque também o sujeito tem um mínimo de neurônios, né? Não era conveniente se prender o negacionismo do Bolsonaro, agora ele diz que é oposição e fez pressão para o PSDB assumir oposição explícita em relação ao governo Bolsonaro e tal. Então ele é um oportunista, né? Ele é no pior sentido da palavra, né? Não um oportunista que se aproveita das boas oportunidades para tomar ações, né?
Mas ele é um oportunista que visa só a criação de oportunidades pessoais para si, basicamente. E isso reflete até um pouco no modo de condução da pandemia dele aqui no estado, ao meu ver. Assim, em alguns momentos ele teve um mérito, né? A pessoa fala que ele teve o mérito de arrumar uma vacina, sendo que ele já tinha o Instituto Butantan, que ele, né, que ele com a onda, com a cena privatista dele. Agora, eu não quero cometer uma informação errada, mas não sei se o Butantan estava nos planos dele de privatização quando ele entrou no governo do estado de São Paulo, mas poderia estar, né? E aí, né, um cara que, tipo, hoje vem defender o SUS, a instituição, a pesquisa pública, enfim, ele toma as posturas que está tomando, né? Enfim, então é isso, assim. Por exemplo, agora eu achei meio patético, ele anunciou agora hoje, sexta-feira também, que vai criar uma fase transitória no plano São Paulo, né, de controle da pandemia. Tipo, que ele também não é claro nas diretrizes que toma. Ele está no estado mais rico da federação e ele não foi capaz de criar um auxílio emergencial estadual para as pessoas aqui. Ele fala para as pessoas fiquem em casa, mas não, tipo, não objetivamente oferece condições para elas ficarem em casa. Ele teria condições de fazer isso. Poderia hoje pagar, criar uma dívida para o Estado lá na frente, mas ele poderia judicializar depois, levar para o STF, dizendo que a União estava se omitindo, a União tinha que pagar o auxílio emergencial, enfim. Ele poderia ter tomado mais ações para garantir melhor o isolamento social e até evitar melhor a propagação da pandemia. Enfim. Voltando ao governo federal e com as notícias que a gente teve na última semana, na sua análise justifica a CPI, né, que o Senado instaurou e mesmo um impeachment também? Tardiamente, né, instalada essa CPI. Né? A CPI deveria ter sido instalada no ano passado, no momento que ele demitiu o Luiz Henrique Mandetta. Que governante sério demite o seu ministro da Saúde, principalmente o ministro da Saúde, que, a despeito de todas as divergências políticas que você pode ter com ele, porque ele apareceu usando o colete do SUS e tal, mas ele, como o Mandetta, como deputado federal, sempre foi um defensor da saúde privada, propôs alguns projetos até que não eram benéficos ao SUS, etc., mas que garantiu que seguiria as diretrizes da OMS, né, da Organização Mundial de Saúde, para o combate da pandemia no Brasil. E aí foi demitido, né, pelo Bolsonaro. Naquele momento tinha que ter sido aberta uma CPI. Né, precocemente, acho que até se falou em impeachment, né, e o Rodrigo Maia, que era o presidente da Câmara naquele momento, tinha medo de abrir um processo de impeachment, porque ele via a popularidade do Bolsonaro ali cravada, né, muito, muito sólida na faixa dos 35%, né, o que não era suficiente. Os outros, a Dilma e o Collor, né, que sofreram impeachment, tinham uma popularidade muito menor, né? Uhum. Embora no caso da Dilma, por exemplo, nem um centésimo da culpa dos outros dois ela tinha, né? Mas diga-se de passagem, né? Mas tinha que ter aberto a CPI naquele momento. E não só tinha que ter sido aberta a CPI naquele momento, e assim, eu acho que deveria ter sido encaminhado o processo de impeachment. Talvez, bem, assumiria o vice do Bolsonaro, né? Mas que é um sujeito também que, apesar de não balbuciar quando fala e saber a hora que você ficar falando palavrão, você não é para ficar falando palavrão na frente da TV, né? Respeita minimamente me fugiu a palavra. Ali, não é decoro, lisura, mas é o decoro do cargo, né? É um sujeito que minimamente tem o decoro do cargo. Também não tem grande esperança, mas eu acho que não teria sido. Bem, a gente viu que, por exemplo, no Exército, né, na crise aí que teve o Bolsonaro com o Exército recentemente, a gente viu que um dos estopins da crise foi porque o responsável pela parte de saúde do Exército simplesmente adotou todas as medidas que o governo federal não adotou com os civis, né, no país. Então, sei lá, a situação poderia ter sido outra se tivesse acontecido o impeachment. Mas também nada garante que o impeachment ia passar, enfim. É difícil dizer, mas esse cara merece sofrer o processo de impeachment, porque ele fez coisas bem mais graves do que a Dilma, inclusive mais graves do que o Collor. Não estou defendendo o Collor, mas
é muito grave tudo que ele já fez, né? Já tem contagem aí de quantos crimes de responsabilidade ele teria cometido, já passa de, sei lá, quantos, mais de 60, não sei o que, enfim. Entrando na questão da alimentação, né, e como se diz, a segurança alimentar da população, esse tema, independente da pandemia, aí eu poderia pegar pelo menos dos últimos governos para cá, no que você vem acompanhado, ele está na pauta, ele está na preocupação aí dos governos? Interessante o que você falou, André, e a gente vinha aqui discutir, né, você falou fome. Nunca se falou tanto em fome, pelo menos do que eu tenho lembrança, ou nos últimos, vamos lá pegar nos últimos 20 anos, nunca se falou tanto em fome no Brasil. A gente teve fome zero, mas nos últimos 10 anos nunca se falou tanto em fome no Brasil quanto está se falando agora, enquanto se falou, por exemplo, na última semana, agora, né? Eu vou compartilhar aqui a tela de um relatório que foi divulgado essa semana, que foi, acho que você precisa permitir que eu compartilhe. Mas foi um relatório que foi divulgado essa semana, foi um relatório produzido pela Universidade Alemã, né, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais e com a Universidade de Brasília, que mediu o efeito da pandemia sobre a fome no país, né, sobre a segurança alimentar e nutricional nos domicílios brasileiros. Acho que você consegue liberar aí para eu compartilhar a tela? Se não der, tudo bem. Vamos nessa. Não está aparecendo aqui para mim para pedido de... Talvez você tenha aqui nas configurações. Se for muito trabalho... Ver se permitiu. Agora foi. Legal. Foi. E então, foi divulgado esse relatório, está aparecendo na tela aí, né? Uhum. Foi divulgado esse relatório que ele mostrou que nem metade da população brasileira, durante a pandemia do coronavírus, desde o início da pandemia, né, teve garantida a sua segurança alimentar e nutricional. Eu vou fazer parece que eu estou falando meio pomposo, se fala segurança alimentar e nutricional, porque não basta só garantir que as pessoas tenham alimentos, precisam garantir que sejam alimentos saudáveis e de qualidade, que as pessoas tenham. Isso é o que está previsto no direito humano à alimentação adequada, ao direito humano à alimentação e à nutrição adequadas, que o Brasil é signatário, que está previsto na nossa Constituição, né? Então, a gente vê que o relatório encontrou que apenas 40,6% da população brasileira, o que dá aí, acho que em torno de uns 50 milhões de pessoas, né? A gente tem 211 milhões de pessoas hoje no país, só 40% delas têm garantida a plena segurança alimentar e nutricional, né? E aí, se você for ver depois, os outros 60%, né, quase 60%, eles vivem ou uma insegurança leve, ou moderada, ou grave. A grave é a fome, pura e simples. Quando a pessoa precisa comer, não tem comida na casa dela, não tem como a possibilidade de adquirir comida na casa dela naquele momento. A mazela mesmo, às vezes, né? A mazela, às vezes ela está dias sem comer e ela não vai conseguir comer. Moderada é quando a pessoa por exemplo, ano passado, uma coisa que a gente vem vendo no passado é o aumento do custo do arroz, né? Então, as pessoas começaram, muita gente, principalmente a população mais pobre, deixou de comprar arroz porque não cabe no orçamento dela. Então, a insegurança leve quando as pessoas começam a abrir mão da compra de alguns alimentos que eram usuais no dia a dia, né, nos hábitos alimentares deles, começam a abrir mão disso porque não tem dinheiro. Então, trocar o arroz por outra coisa, ou às vezes vai até deixar de comprar. Então, ao invés do arroz e feijão e, sei lá, e um leguminho ali, fica só o feijão e o leguminho e tal.
vai começando a abrir mão. A moderada é quando já as pessoas já começam a abrir mão dentro do domicílio para outras, né? Então, quando ela a pessoa começa a não só tá difícil para pagar, mas ela fala, hoje não vai dar para, ou eu como ou meus filhos comem. Quando começa a entrar nessa situação, você tem que escolher quem vai fazer todas as refeições, quem vai comer. E aí é uma situação também é uma situação que a coisa já é dramática, né? E aí a grave, como eu disse, é a fome, casos aí a gente vê das pessoas que não têm onde comer, que pessoas que revivem o lixo atrás de comida, enfim. É o pior dos cenários, e 15% é uma parcela muito expressiva da nossa população. 15% de 220 milhões, estamos falando de muita gente. Né? É bastante gente. Agora, é interessante, eu estava lembrando de uma frase, né? A gente fez PUC, algumas coisas da Igreja Católica ficam, principalmente naquilo que dizia respeito ao lado progressista libertário da Igreja. Estava lembrando do Dom Helder Câmara, né? Arcebispo de Recife, que tem uma frase muito conhecida, que diz que quando ele dá comida para os pobres, chamam ele de santo. Mas quando ele pergunta por que as pessoas são pobres, taxam ele de subversivo e comunista. E aí, ao mesmo tempo que esse dado tomou conta do noticiário, né? Ele ganhou grande repercussão, muitas reportagens contando histórias de pessoas revirando lixo, de gente que não parou de comer carne, de gente que tirou até o arroz da dieta, enfim, contando histórias mais dramáticas possíveis, histórias que devem ser contadas, porque a gente precisa saber como vivem essas pessoas que estão nessa situação. Mas muitas reportagens que se prenderam apenas isso. E aí, esse é um problema muito grave das discussões sobre o problema da fome, que remete a essa frase do Dom Helder Câmara. Se você pega no contexto que a gente está vivendo e vê que as pessoas estão passando fome, você simplesmente acredita isso à pandemia do coronavírus. Isso não é necessariamente uma verdade, porque o vírus não é o único culpado pela situação que a gente está vivendo, por essa situação da fome, né? A gente tem um dado da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar e Nutricional que mostra, não separei aqui, mas que mostra que em 2018 você já tinha uma considerável parcela da população vivendo em situação de insegurança alimentar e nutricional. Eu estou aqui aberto com o site que eu trabalho. Vou pegar uma reportagem, uma entrevista que eu fiz, que diz aqui o dado certo para não falar besteira. A gente tinha 10 milhões de brasileiros em 2018 vivendo em situação alimentar, insegurança alimentar grave, né, vivendo no limite da fome. Já era muita gente naquele momento. 10 milhões de uma população de 205 naquela época, né? Vamos pegar 10 para 200, né? 1 em 20. Pelo menos 5% da população vivendo uma situação de fome, né? Pura e simples, naquele momento. Naquele momento a gente também tinha 3 milhões de desempregados e a gente tinha um índice de pobreza de pessoas em situação de pobreza que era 25% da população, que pessoas que ganhavam até 350, 400 reais por mês, e 12,5% pelo menos em extrema pobreza, chegando a ganhar 200 reais mensais. Naquele momento a fome já era um problema. Então a gente está falando de uma situação que não é puramente conjuntural. É claro que a pandemia do coronavírus ela veio piorar uma situação que já era ruim, ela dificultou muito mais o enfrentamento a essa questão, né? Mas a gente tem problemas estruturais que não estavam sendo tratados lá atrás e repercutem hoje, tornando ainda mais dramática a situação que a gente vive. E pouco tem sido discutido sobre essas questões estruturais do país. Eu falei do caso do arroz, a gente tem desde o governo de Michel Temer um desmanche da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, que é uma autarquia importante para a regulação de preços do mercado agrícola brasileiro. Ela é uma empresa pública em que, entre outras funções, ela tem a função de regular os estoques e os preços.
Então, ela faz estoques de alguns produtos, principalmente quando esses produtos são numa alta de produção e numa baixa, de uma alta oferta e baixa demanda. Ela compra o excedente para evitar com que o preço desvalorize muito e os produtores comecem a ser prejudicados e deixem de produzir esse alimento essencial, como no caso do arroz. E aí, quando ela faz estoques, esses estoques servem para momentos de desabastecimento, em que está faltando, né? Quando, por exemplo, tem problemas de safra, por questões climáticas ou às vezes outras questões, enfim. Ou como, por exemplo, agora que se estava exportando muito arroz com a desvalorização do real, né? Por causa do câmbio. Você pode usar esses estoques para colocar mais arroz em circulação no mercado interno e impedir com que o preço flutue, manter o preço num patamar que ele ainda seja acessível. Isso é uma política básica de segurança alimentar nacional. Todo país que se preze tem o Estado intervindo nas questões de alimentação. E aí o Temer não só começou a vender, a privatizar a Conab, né, vendendo alguns dos silos e dos estoques que a empresa tinha, se desfazendo até dos estoques de arroz. A gente tem um gráfico aqui para mostrar como que foi a flutuação do preço do arroz. Parece um íconezinho aqui, aí toda vez eu tenho que desviar dele para aqui. A gente tem um gráfico aqui que mostra o que foi acontecendo. Então, a gente tem a partir de 2010, a gente tem ali um estoque mais ou menos estável, e daí em diante a gente começa a privatização de 2015, e aí a gente chega aqui mais ou menos 2020 basicamente sem nenhum estoque público de arroz. Né? 4 milhões e meio, política... agora quase zerado. Em parte, assim, ele foi diminuindo ao longo do tempo, porque se entendia que o mercado, a produção já era suficiente, né? Não haveria tantas flutuações no mercado, porque você já tem um contingente razoável de gente produzindo, enfim. Também tem as condições do nosso próprio controle de inflação, câmbio, etc., que garantem que você não precisaria manter tão alto quanto naquela época. Né? Isso é uma discussão mais técnica, ali, mais de quem é do setor. Não é tão interessante para a gente. Mas é uma política básica que se abdicou, e é uma política estrutural de combate à fome que foi sendo feita. O Bolsonaro depois só continuou o que o Michel Temer fez. Né? Mas foram algumas das estruturas importantes de garantia de segurança alimentar nacional foram desfeitas no Brasil nos últimos anos. E essas estruturas são importantes. Quando que se diz que um país está livre da fome? Quando o país passa por uma grave crise econômica, cenário de desemprego, etc., e as pessoas não começam a passar fome. Até existe insegurança alimentar, mas não vai existir fome. As pessoas vão ter que ir lá para... não sei se você viu na pandemia, teve alguns, por exemplo, Portugal, teve casos de profissionais liberais, né, que são de uma camada média ali, de renda da sociedade, tiveram que ir para a fila dos sopões, porque o governo fazia sopões ali para as pessoas terem comida e tal, porque os caras estavam sem renda, porque um dentista, tem um casal de um dentista, não podia atender, porque as condições lá da pandemia não permitiam. E o cara teve que ir para a fila do sopão pegar a sopa dada pelo governo. Ainda assim, não é uma situação de fome. É insegurança alimentar, mas não é fome. No Brasil, não. A gente, é claro, estou comparando um país muito pequeno com o Brasil, mas estou dando um exemplo só. Né? E o Brasil não consegue, não está enfrentando estruturalmente o problema da fome, nem discutindo as estruturas do problema da fome. Isso que é mais preocupante para mim. Então, sequer tem o interesse de trabalhar essa questão, né? Que é o pior ainda. Na verdade, eu acho que existe o interesse de manter a fome. Eu vou exagerar um pouco, assim, eu não queria fazer nenhuma inferência, assim, extrapolando, mas existe um interesse político, né, do uso da fome. Né? Pessoas que estão mais vulneráveis são pessoas mais dependentes, são pessoas que precisam mais de auxílio do Estado, né? O gato resolveu fazer uma aparição especial ali. São pessoas que dependem mais do governo, né? Existe um uso político da fome, né? Por exemplo, o Vidas Secas lá do Graciliano Ramos é um bom exemplo do uso político dos retirantes que saem, né?
estou pegando um exemplo da ficção porque eu não quero dizer que isso está acontecendo no momento, embora eu não duvide que isso está acontecendo no momento, né? Uhum. Bolsonaro falou que queria turbinar o Bolsa Família ali, mas não discutiu em nenhum momento a melhoria das contrapartidas. Então ele queria aumentar a transferência, criar um 13º, mas ele ia melhorar o programa de controle de acompanhamento escolar, ia melhorar o programa de controle de vacinação, né? Todas as contrapartidas que existem para as pessoas receberem o Bolsa Família. E existe um uso político. A gente ainda não está entendendo exatamente como isso está acontecendo, mas é um uso político. Quando ele fala, eu acho que tem um dado do momento que a gente está vendo, quando o Bolsonaro fala, as pessoas vão ter fome, as pessoas têm que escolher, não vai ter que escolher entre trabalhar ou o vírus, ele está fazendo uso político da fome, porque as pessoas estão passando fome. Ele está falando assim, eu quero que vocês vão trabalhar porque eu não quero combater a pandemia. Porque para mim isso é uma balela e tal, então eu quero que vocês vão trabalhar, mas os governos não estão impedindo. Aí ele joga as pessoas contra quem tenta tomar alguma medida, contra governos, autoridades de saúde, faz um uso político. Tem lá os 30%, que acho que desses 30% tem uma fatia menor ali do gado que acredita que isso é verdade, né? Desculpa, mas as pessoas que apoiam fielmente esse cara não merecem respeito a essa altura do campeonato. Tem pessoas que ainda estão em dúvida e tal, né? Mas tem pessoas que são convictas, né? Essas pessoas não teriam vergonha de marchar com as camisas negras em Roma apoiando Mussolini, né? São as mesmas pessoas, o mesmo tipo de pessoa que se perpetua na história. A gente tem também os nossos aqui no Brasil. Então esse gado aí, acredito que é verdade essa falácia que ele cria, né? E é até interessante, a gente chegou até a discutir isso no Joio e o Trigo, que o Bolsonaro falou, eu não quero que as pessoas passem fome, quando na verdade ele é um dos maiores responsáveis porque o Bolsonaro, a gente tem algumas estruturas que foram criadas principalmente no governo Lula, uma anterior anterior foi criada pelo Itamar Franco. A gente tinha um conselho que chama CONSEA, Conselho ligado à Presidência da República, que era o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Foi importante até no governo Itamar de elaborar alguns programas que depois o FHC deu continuidade e depois o Lula também pegou. Você pode dizer até que o Bolsa Família surgiu lá atrás, alguns programas, mas esse conselho era um conselho formado por entidades da sociedade civil, alguns representantes políticos, né, dos três poderes, e que aconselhava o presidente da República em tomada de ações para garantir a segurança alimentar e nutricional da população. O Lula fortaleceu muito esse conselho, e ele foi muito importante para a criação do Fome Zero, depois para a reforma do Bolsa Família, para que uma série de políticas que resultaram em 2014, que a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e para a Agricultura reconhecesse que o Brasil deixou o mapa da fome. O que é deixar o mapa da fome? É que você tem menos de 5% da população sofrendo com insegurança alimentar grave, sofrendo com fome. Então, você teve, naquele momento, as políticas, né, muito apoiadas no conselho, nesse conselho, foram importantes para o Brasil chegar numa situação de perfeito enfrentamento estrutural da fome. E o que o Bolsonaro fez no primeiro dia de governo dele, está lá no ato de posse, na MP que ele assinou, no dia da posse dele, ele extinguiu o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, ele retirou ele da presidência da República, destituiu a presidência, reformou o colegiado de uma forma que esvaziasse ele, na prática inviabilizou a existência do Conselho. Simplesmente extinguiu. Eu estou pegando um só exemplo, mas você tem outras coisas. Ele acabou com o programa de cisternas no Nordeste, que era um programa importante para os agricultores do Nordeste terem garantido água, reservatórios de água para plantar, para subsistência ou até para comercializar nas regiões. Ele desidratou completamente o programa de aquisição de alimentos, que é um programa que é importante para apoiar agricultor, que faz a compra de produtos de agricultores locais e doa para entidades assistenciais locais, que é importantíssimo para garantir a segurança alimentar e nutricional. Isso tudo está na conta do Bolsonaro. Então, assim, eu falo de políticas, né? Eu perdi aqui um devaneio no raciocínio, eu não lembro qual era o tópico exato da sua pergunta. Mas existe um uso político da fome muito claro. Eu falei que eu não queria fazer essa inferência, mas, enfim, estou sustentando com base nessa exposição dessas evidências que eu fiz que existe um uso político da fome. Não quero parecer
banal, panfletário, né, proselitista falando isso, mas existe sim. E acho que para mim, atualmente, o maior exemplo disso é quando esse ser que ocupa a presidência fala, ah, não, as pessoas têm que escolher entre o vírus ou trabalhar, eu quero que elas trabalhem. Enfim. Uhum. Aproveitando até grande parte do que você falou e até adiantou, né? Também a questão da não só das pessoas terem comida, mas a qualidade nesse alimento. Eu não me recordo agora do governo federal propriamente, mas algumas entidades, o governo estadual paulista, entre outros, fizeram fornecimento de cestas básicas. No caso, não eram doações comunitárias nem nada do tipo, era o próprio governo, através da indústria alimentícia, fazendo ali as captações e destinando para pelo menos uma parcela das pessoas que mais precisavam. E nisso, quer dizer, num primeiro momento você olha e pensa, nossa, que bom, está ajudando. Mas por outro, e aliás é uma reportagem muito boa do próprio O Joio e o Trigo, né, que vocês divulgaram na época, fazendo um raio-x dessas cestas básicas. E havia problema lá também. Aí a questão pode falar um pouco sobre esses problemas alimentares? É, o que o problema dessas doações primeiro que assim, o Dória inaugurou não sei se foi ele que inaugurou, mas acho que ele mais veementemente usou essa coisa de se apoiar na iniciativa privada para dizer que o poder público é incompetente, né? É uma falácia, mas se usou do trânsito dele com empresários para dizer, se o Estado não tem dinheiro, se tem problemas, eu consigo arrumar com empresários a partir das minhas relações pessoais, né? E nesse momento da crise do coronavírus, ele usou isso até como uma vitrine, mostrando que ele tinha uma influência grande entre os empresários e que poderia se mostrar como um gestor público eficiente, né, usando disso para reverter em benefícios das pessoas no momento de crise, né. Acontece que a iniciativa privada tem interesses privados. Ele esqueceu simplesmente de um problema fundamental óbvio, né. E empresas que querem doar seus produtos provavelmente querem doar por alguma motivação privada, provavelmente, né. Ou porque são produtos talvez que não estejam saindo, ou porque essa conta de doação lá na frente pode repercutir em algum benefício, seja de comercial, seja algum benefício até na própria relação com o poder público, seja algum benefício na imagem dessa empresa, doa por motivações privadas, né? E aí o que o Dória fez foi liberar várias doações para montagem de cestas básicas e etc, né? Acontece que a gente tem no Brasil uma das mais importantes e revolucionárias classificação alimentares do mundo. Hoje ela é a pedra fundamental do Guia Alimentar para a População Brasileira, né, que foi publicado em 2015. E é uma teoria que é uma classificação, né? Ela já passou da teoria, porque já tem uma quantidade muito grande de evidências que mostram que ela não é puramente uma teoria, mas que ela faz muito sentido na prática. Mas que ela a classificação alimentar nova, que ela pega aquela ideia da pirâmide de alimentos ali, da base de carboidratos, não sei o quê, o topo ali com peixe, sei lá, nunca entendi Como deve direito ser o a equilíbrio, pirâmide né? alimentar. Nunca entendi direito aquilo ali. E tipo, hoje eu vejo que ainda bem que eu não entendi, porque aquilo não faz o menor sentido. Mas que derrubou essa ideia, né, que tinha um suposto conhecimento científico por trás, para dividir os alimentos em 4 categorias muito simples, que são de acordo com o grau e tipo, o propósito do processamento, tipo e o propósito de processamento deles. São os alimentos in natura ou minimamente processados, os ingredientes culinários processados, os alimentos processados e os alimentos ultraprocessados, né? Basicamente, o guia alimentar vem da classificação alimentar nova, que é o nome dessa classificação, né, que eu estava me referindo. Ele vai pegar essas 4 classificações e vai dar um recado muito simples. Prefira
os alimentos in natura ou minimamente processados na sua dieta. Use os ingredientes culinários com moderação para realizar preparações culinárias com esses dois ingredientes. Tenha um consumo moderado de alimentos processados e evite os alimentos ultraprocessados. O que são os alimentos ultraprocessados? Tudo aquele monte de porcaria que a gente sabe, doce, salgadinho, bolacha recheada, barrinha de cereais, barras de chocolate. Isso que a gente claramente sabe que não são alimentos saudáveis, mas eles É mais química do que comida. Exatamente, mas eles também podem ser macarrões instantâneos, embutidos congelados, nuggets, salsichas, entre outras coisas, né? São alimentos tão ricos, cheios de aditivos alimentares, são, na verdade, feitos com fragmentos de outros alimentos, né? Com restos, muitas vezes restos de alimentos que passam por processos industriais muito intensos, como alta pressão, temperaturas muito altas, aditivos químicos, né? Uma série de processos que não se sabe os efeitos desses processos exatamente, de ingerir alimentos exatamente sobre os processos. Não sabe o efeito direto, né? No estudo temporal já se sabe qual é o efeito da ingestão desses alimentos, né? Dos ultraprocessados, e que eles fazem, eles portanto fazem mal, para a saúde. Não deveriam nem ser chamados de alimentos. Existe até uma discussão se eles deveriam ser ou não chamados de alimentos. E aí o que acontece? O Dória, quando vai aceitar essas doações, ele vai aceitar muitos desses alimentos superprocessados. Aqui tem alguns exemplos que eu estou mostrando na tela aqui, né? Que são que o portfólio dessas empresas é muito rico nesses alimentos. As empresas cresceram muito fazendo isso, que eram grandes doadoras. Nestlé, Danone, Balduco, que doaram toneladas e toneladas de alimentos. Essas empresas vendem isso. As empresas fazem isso. Porque elas fazem uma outra discussão, a gente vai ficar horas aqui discutindo para chegar a explicar por que fazem isso. Então, e através de uma boa ação, o governo tacou açúcar e gordura na população. Mas é interessante que no caso do Dória, eu não sei se... Deixa eu pôr um vídeo aqui. Dá para ouvir o vídeo se eu toco? Eu tô vendo. Mas você ouve? Não. Será que eu consigo? Porque até a gente tocou e a gente recuperou uma participação do Dória no... Vou parar aqui o compartilhamento de tela, mas a gente resgatou uma participação do Dória no programa O Aprendiz, né, quando ele era o apresentador do Aprendiz. Eu vou ter que fazer uma gambiarra muito grande. Depois, se quiser, eu te passo esse vídeo aí, você divulga nas redes do Mesa de Debate. A gente compartilha para o pessoal. Que ele fala assim: você acha que pobre tem hábito alimentar, tem cultura alimentar? Você acha que um pobre, um cara que está na rua, não sei o quê, vai ter cultura alimentar? É uma cabeça, de certa forma, que a gente pensa assim, que, não, então os caras têm fome e dá qualquer coisa para ele. É mais importante não comer qualquer coisa do que passar fome. Claro, quem tem fome tem pressa, né? Dizia a frase do Betinho no começo dos anos 90. Óbvio, imagina, é uma situação dramática, a gente precisa de uma solução rápida. Mas é importante ter atenção para a qualidade dos alimentos, mesmo porque uma situação que a gente viveu na pandemia foi de muitos agricultores, pequenos agricultores, produtores de alimentos, de frutas, legumes, verduras, coisas assim que são base da nossa dieta: mandioca, batata, cenoura, repolho, etc. Produtores de alimentos saudáveis, alimentos que compõem a nossa dieta. São alimentos baratos, né? Sempre foram alimentos tradicionalmente baratos, né? E sempre compuseram a nossa dieta. São alimentos muito importantes para a manutenção da nossa saúde, que por conta do fechamento de restaurante, por conta dos problemas logísticos decorrentes da pandemia, os caras estavam tomando prejuízo, os caras estavam tendo que destruir, passar trator sobre pé de alface, porque se não tirasse o pé de alface ali, ele ia perder o solo, não ia conseguir plantar a próxima colheita, mas também não tinha o que fazer com aqueles pés de alface. Então tinha que passar o trator e mandar o alface tudo para compostar, ou quando não, simplesmente jogar fora. Então ele, sei lá, uma máquina poder, em vez de articular uma ação,
né, tipo aquilo que eu falei do programa de aquisição de alimentos, que procurasse, né, até apoiar esses agricultores, ajudar a distribuir esses alimentos saudáveis nas comunidades que estavam acontecendo. A gente teve iniciativas acontecendo desse tipo na sociedade civil. A gente teve um projeto muito importante que foi o Campo Favela, que começou a fazer justamente isso. Foram alguns acadêmicos com apoio com apoio de dinheiro de empresas, né, mas através de fundações, etc., e sem interferência no escopo do projeto, que apoiaram com dinheiro a criação de uma cadeia logística, de pegar alimentos de produtores, comprar esses alimentos de produtores que estavam tomando prejuízo e distribuir nas comunidades carentes. É uma política de segurança alimentar. Imagina isso feito no nível governamental. Né, que o Estado tem muito mais estrutura para realizar essas coisas, tem muito mais conhecimento, tem mapeamento de onde acontecem as produções, tem mapeamento de onde estão as comunidades carentes e mais vulneráveis. Né? Pode fazer literalmente em todo o país. Né? Além... o governo federal poderia ter feito isso, já tinha a experiência disso com o programa de aquisição de alimentos, com a Conab, já tinha, ele precisava só executar. Né? E tem outras iniciativas também, teve o Pontos da Terra, teve uma das pessoas que tomou a iniciativa desse, que até trabalha só com alimentos orgânicos, porque mesmo também os produtores de orgânicos estavam precisando de apoio, enfim, trabalhando com circuitos curtos, né, pegando alimentos de proximidades levando, porque também você evita perdas quando você está com os alimentos próximos, eles estão mais frescos, eles estão uma qualidade melhor, enfim, você até melhora a economia local quando você trabalha com essa distribuição mais curta de alimentos. Enfim, dava para ter feito tudo isso. O Dória, obviamente, né, essa cabeça de o pobre tem que comer qualquer coisa, se furtou de fazer isso. E aí vem a provocação. E pobre come qualquer coisa? Não mesmo, porque se a gente for pegar o que mostrava... Isso está calculado, né? Pegar as últimas edições pegar a série histórica da pesquisa de orçamentos familiares do IBGE, historicamente os estratos de menor renda da população, né, os mais pobres, consomem mais alimentos in natura do que alimentos ultraprocessados na aquisição do lar, né? No lar, porque os alimentos que eles comem para comer em casa, compram para comer em casa, compram muito mais alimentos in natura do que ultraprocessados. Então, historicamente, não. Já é o primeiro ponto. Historicamente, não comem. Já derruba a teoria do Dória. Né? Já derruba o preconceito, né, que existe. Já é um dado, uma aflição. Porque também os alimentos in natura e minimamente processados sempre foram mais baratos. A gente está vivendo uma tendência aí de encarecimento, que isso está até acontecendo agora com essa inflação maluca que a gente está vendo aí de 13% de aumento no preço dos alimentos no ano passado, que está revertendo. A gente está acontecendo os alimentos ultraprocessados, como eles são produzidos com técnicas industriais, larga escala, a partir de commodities, etc., o preço deles vem diminuindo ao longo dos últimos anos, e os alimentos in natura minimamente processados, por conta de todas as dificuldades logísticas, falta de apoio, inflação aí por causa de N motivos diferentes, estão aumentando. E aí você está vivendo, na verdade, um perfil que os mais pobres estão começando a comer mais produtos ultraprocessados, e os alimentos in natura minimamente processados estão começando a inverter um pouco essa tendência. Isso é um problema, porque isso vai gerar problema lá na frente, depois, quando você vê. O Brasil já é um país que é bem obeso. O Brasil acho que já tem 60% da população sobrepeso e pelo menos 20% obesa. Se não é exatamente isso, está nessa faixa. Eu estou falando de memória, eu não tenho anotado. Obeso e sobrepeso. Mas aí, né? Se alguém quiser pegar e ver, vai ver que eu não estou falando besteira, porque está nessa faixa. Então não come qualquer coisa, né? Não deveria comer, mesmo porque a alimentação e a nutrição adequadas são um direito humano. Então isso deve ser garantido pelo Estado. Zóquio, esse é um assunto realmente denso, complexo. Até quero reforçar aqui o convite para outras oportunidades, está sempre dando uma esticada nessa pauta, né? E convidar, claro, a quem estiver nos acompanhando ou for acompanhar a tá vendo também aí o joio e o trigo, né? Entre outros trabalhos importantes nessa área. Eu tinha mais duas perguntas, mas eu vou
emendar numa só, que na verdade elas se conversam, sabendo que essa questão alimentar, como é bem de praxe, boa alimentação é saúde. Se o país, o Brasil, claro, além de outros fatores, já fosse uma da sua política se preocupar com a questão alimentar da população, a gente poderia ter uma situação de saúde e, consequentemente, bem menos do que essas mais de 360 mil mortes que nós já registramos até o momento, só É pela difícil, pandemia? é difícil dizer sabe, ser uma relação de causa e efeito assim tão direta, mas uma coisa que tem a gente sabe que as comorbidades, né, obesidade, sobrepeso, hipertensão, diabetes, uns tipos de câncer, todos estão relacionados aos casos graves e a maior mortalidade por Covid, né? O Brasil, há algum tempo, vem num aumento constante dessas doenças. Mas, como eu falei, a gente está com 60% pelo menos da população sobrepeso e 20% obesa. Isso vem numa crescente, desde os anos 90, isso vem numa crescente há algum tempo. Não dá para dizer, né? As mortes o coronavírus, eu falo que esse vírus é o caos, né? Eu tenho comentado que não se sabia se a imunidade adquirida por ele seria duradoura, não se sabia por que tipo, ele era tão transmissível. Ele é o caos, esse vírus, né? Então, difícil dizer se seria tão significativamente menor a quantidade de mortes. Seguramente haveria uma quantidade menor de mortes, talvez até menos internações e UTIs. E isso é uma coisa que é muito clara, assim, existem diversos indicadores de que se a alimentação de uma população é mais saudável e a incidência de doenças crônicas relacionadas à alimentação é menor, o sistema de saúde está menos sobrecarregado. Você até economiza recursos públicos com isso. O dinheiro, você vai ter a atenção primária, vai dar mais conta dos casos, né, de atendimento de problemas de saúde. Você vai ter menos hospitalizações, vai ter menos tratamentos de câncer, menos tratamentos de pessoas com diabetes, hipertensão, não sei o quê. Consequentemente, você tem um sistema de saúde mais saudável, né, mais preparado para receber uma crise como essa de uma pandemia. Então, assim, é O difícil próprio termo dizer, comorbidade, ele isso ficou é isso, em isso fama, vai né? levar a isso. É, é. A gente, difícil dizer, isso necessariamente vai repercutir nisso. Mas seguramente a gente teria um cenário mais, vamos dizer, um pouco menos desconfortável para enfrentar o vírus. Perfeitamente. Conversei aqui com o Guilherme Zóquio, jornalista aí, colega de PUC São Paulo, e passo o bastão novamente aí para você fazer suas considerações finais aqui para os ouvintes. Eu queria agradecer de novo o convite, André. Eu percebi que eu falo muito quando me deixam falar, eu me empolgo, não paro de falar. Todo Mas eu mundo espero ter fala. fazendo provocações. É, não, dá um microfone e uma câmera e fala aí. Eu lembro quando a gente ia fazer trabalho na faculdade, eu passando na estação da luz, dava o microfone para o professor, o cara falava qualquer abobrinha, mas nunca lava a boca ali. Mas eu espero não ter falado abobrinha, eu espero ter falado sobre a abobrinha, na verdade, e despertado aí algumas discussões que são importantes, né? Porque é um tema, a gente está discutindo uma questão estrutural do país quando está discutindo alimentação. Assim. E é um tema infinito, é um tema que eu acho que vale ser revisitado e vale voltar em outras discussões sobre outras óticas, outros temas, outros recortes, né? Então, eu queria agradecer a oportunidade e espero deixar essa pulga atrás da orelha de muita gente, porque ajude a pensar e até repensar algumas atitudes individuais, que às vezes no plano individual a gente não vai mudar tudo, né? O mundo é uma coisa muito grande, mas podemos fazer até alguma diferença para a gente e para as pessoas à nossa volta.
Perfeito. Então, tá aí nosso papo com o Guilherme Zóquio e reforço o convite aí para as pessoas conhecerem o Joio e o Trigo e também irem atrás de outros materiais, outras reportagens, pesquisas, trabalhos bons referentes a essa questão do alimento enquanto política pública, né? Políticas públicas para a alimentação. E também acessem aí, né, o nosso Mesa de Debates, projeto aí meu com o Guilherme Soares, famoso Gui, e se inscrevam no canal. Então é isso. Obrigado aí, Zóquio, e até a próxima.